vamos lá. Olá, Alexandre, a nossa tão temida matemática, como é que foi esse ano? Pois é. A tão temida matemática esse ano até que foi bem mais simpática que o ano passado, né? O aluno que estava aguardando uma prova nos padrões do ano passado deve ter tido uma boa surpresa, porque ela foi bem mais honesta, né? Acho que ela foi bem mais amena. Mesmo. Eu acredito que sim, porque quando você pega uma prova muito difícil, né, com questões muito exigentes, é claro que a gente sabe que a prova vai ter questões exigentes, mas quando você coloca só isso, você até desanima o candidato no meio da prova, né? E esse ano não. Esse ano até, pelo menos a prova que nós temos aqui, começa com a questão 46, que é uma questão de probleminha, né? Aquela questão que você interpreta um texto na forma de equação, resolve sem problema, 2 variáveis e acabou, né? A questão 47 é uma questão de função, um assunto clássico, função sempre cai, uma função composta, mas muito simples, e o aluno até quando ele faz a questão, ele fica surpreso, fala, nossa, mas é isso mesmo, dá X, isso, pois é, dá X, né? Então, assim, talvez no começo da prova ele já se anime, ele fala, pô, dá para fazer, dá para fazer. Eu posso não gabaritar, mas eu consigo tirar alguma nota aqui, né? Então, acho que nesse quesito ela foi bem mais acessível, né? Aí a gente teve também a questão sobre gráfico, né? Essa análise que a gente vê muito presente na Tivemos geografia, 2 de gráfico, de análise de gráfico. Essa 49, né? A 49 e teve a 56 também. Uma coisa que eu achei até interessante, Alexandre, na prova de matemática desse ano, é geometria, né? Que costumava cair aquelas questões em que o aluno precisava ter uma ideia diferente, uma construção auxiliar. E esse ano não, né? A questão é mais direta, tanto muito a parte da espacial quanto a parte plana. Então, são questões assim bem formuladas, né? Mas não tem aquele trabalho assim de criar antes de você resolver. Você já vai direto resolvendo. Exatamente. A questão 52, por exemplo, que é uma questão de geometria espacial, né? Ela acaba caindo na área de um trapézio, né? E muito imediato, né? Clássico imediato, né? Uma questão que eu achei até criativa, né? Foge um pouco daquele padrão que a gente está acostumado a ver, mas a questão 54, que é uma questão de geometria plana, mas no triângulo retângulo, quer dizer, identificar que um dos ângulos internos aqui é 30 graus, acaba o problema. Né? O triângulo retângulo é 30 ou 60, acabou. Né? Quer dizer, então, muito acessível, muito direta. Claro, tem conta para fazer, tem cálculo, tem que saber converter de grau para radiano. Obviamente que sim, né? Mas faz parte, né? Não é uma questão que vai olhar, o candidato vai olhar e falar, nossa, mas isso é impossível de eu conseguir fazer, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, o aluno que se preparou, fez a lição de casa ali direitinho, ele, eu acho que em matemática, ele ficou mais feliz do que ele achava que ficaria. Exatamente. Porque ano passado ele deve ter tomado, né? Ele saiu tão, quem fez a prova do ano passado saiu tão cabisbaixo da prova de matemática, né? Esse ano, acho que não. A FUVEST, nesse ano, ela deu uma chance maior para os alunos. Talvez alguns assuntos clássicos também tenham ficado de fora. Por exemplo, a gente não viu geometria analítica, né? Nós não vimos trigonometria de verdade, né? Assim, trigonometria de verdade, veja, é aquela trigonometria na forma de equação trigonométrica ou de função trigonométrica. Tem caído muito questão de análise de gráfico de função trigonométrica, função seno, função cosseno. Não tivemos nesse ano, né? Aquelas equações polinomiais, às vezes até envolvendo um pouquinho de números complexos, também não apareceu, né? Mas mesmo assim foi uma prova dentro do esperado, né? E Alexandre, a gente tem uma pergunta, né? O pessoal querendo saber um pouquinho o que nós achamos da questão que juntou 2 gráficos, que era aquela 56, né? Ao meu ver, a questão mais difícil da prova. É uma questão diferente. Então, e aí aquilo que a gente tem visto nos exames mais recentes, né? Um assunto que às vezes tem ficado assim meio para trás é a interpretação de gráficos e de tabelas, né? Que a gente estuda quando estuda função, mas a gente, por exemplo, não está habituado a ver esse tipo de questão aparecer. E isso tem se tornado uma frequência maior. No Enem você vê isso e na FUVEST você tem visto isso, né? Então essa interpretação de gráfico, essa análise de dados é uma novidade, né? É algo que a gente pode até olhar com outros olhos, porque isso é o tipo de coisa que deve se manter a ser cobrado, né? E é uma questão realmente diferente, né? O cara tem que ter um pouquinho de percepção ali para juntar as duas coisas num gráfico só e chegar na alternativa B de bola, que era a correta. E essa é até uma coisa interessante, Alexandre, que você falou, porque é algo que, por exemplo, no campo da engenharia, o pessoal chama de data mining, né? Que é você explorar dados
e analisar de uma forma conjunta. O Enem explorou isso pelo tema de redação que ele colocou, a FUVEST explorou também, a gente viu na Unicamp, assim, em outras matérias também, questão com gráfico muito presente, então não tem como escapar, né? Assim, questões com gráfico têm que ser bem estudadas, são questões às vezes mais elaboradas, mas concordo que pode ter sido a questão mais difícil aí da prova. E quando você trabalha com questões abordando gráficos, às vezes até tabelas, e juntamente gráfico com tabela, são questões assim geralmente contextualizadas, né? Onde você tem um fenômeno a ser estudado, a ser interpretado, né? E a contextualização tem se tornado algo mais frequente nos grandes vestibulares, né? Então você vê, por exemplo, a FUVEST, ela pegou uma questão tipicamente contextualizada de índice, índices econômicos, né? E você colocou tudo numa coisa só. Era a última questão de matemática, pelo menos na prova que nós temos aqui, e eu acho até que essa e a da probabilidade, que é a questão 55, foram as questões mais difíceis da prova de matemática. Sim, né? Essa de probabilidade 55 aqui também não era uma coisa tão trivial para a maioria, em 3 casos. Né? Então, assim, como é que você consegue voltar na posição original? Só tem 3 maneiras, né? Então você tem que enxergar as 3 maneiras e calcular as probabilidades de cada uma delas para que depois você chegasse no valor. E o pessoal também, Alexandre, perguntando bastante sobre a questão lá das irmãs, dos irmãos, né? Que é uma questão mais clássica, só que tem que definir muito bem as variáveis, né? Para não se confundir aí. Eu sugiro, né? Assim, quando peguei essa questão, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu vou contar número de meninos e de meninas. Por quê? Porque se você está falando de menino, o menino, se ele tem X meninos, ele tem X menos 1 irmãos. Né? Ele não é irmão dele mesmo. Ele não pode ser contado assim. Né? Se você tem Y meninas, cada menina tem Y menos 1 irmãs. Né? Pelo mesmo motivo. Então, quando você define pelo número de pessoas do sexo masculino e feminino, aí fica mais fácil de você interpretar o texto para que você chegue nas equações e consiga resolver. Se você for contar o número de irmãos e irmãs, é um problema. Porque aí a menina, ela tem um número de irmãs diferente do menino, muito embora eles sejam irmãos, por motivos óbvios, né? Então, isso pode gerar uma certa confusão. É o tipo de questão onde ela é simples, mas a leitura, né, e a prática do estudante que está habituado a resolver esse tipo de problema, ele lê e fala, não, pera, eu vou definir muito bem as minhas variáveis. Esse é o segredo. Porque se ele não definir direito as variáveis, ele vai travar. Ele confunde. Possivelmente ele vai chegar numa outra alternativa que tem aqui, que foi colocada justamente para confundir o candidato. Né? Mas acho que, de uma maneira geral, uma prova boa, assim, sem qualquer problema, sem qualquer dupla interpretação, questões muito claras, né? Umas mais fáceis, outras não tão fáceis assim, mas faz parte da prova. Mas eu diria uma prova muito mais honesta do que nos anos recentes anteriores. Né? Legal, Alexandre. Bom. Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa prova. Joia, tchau, Alexandre. Obrigadão.